Arrascaeta, que traz para dentro, e o Ayrton Lucas faz esse corredor. Os dois juntos, Everton Ribeiro e Arrascaeta, ele já tinha, eu não diria descartado. No começo do trabalho dele era ou um ou outro, né? O Everton Ribeiro ficava no banco, o Arrascaeta titular. O Everton Ribeiro entrava no segundo tempo. Agora ele tem colocado mais os dois juntos. E aí, galera, bem-vindo ao canal. Vamos ver aqui a repercussão de mais um empate, né, do Flamengo. Toda vez que o Flamengo tem folga, quando volta pro time, o time não vai bem. Na partida, né, o time estava todo voando, né, em campo. Ninguém se encontrava, só os 10 primeiros minutos que o Flamengo botou aquela pressão, estava insistindo. E depois o time totalmente ficou perdido, né. Vamos ver aqui o que é que o São Paulo tem a falar, né, e a análise do pessoal da SPN, né, dos comentários da SPN. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, tá certo? Se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos SPN, o link aqui na descrição. Naquele embalo, naquela empolgação, ele conseguiu ainda ter um certo controle. A partir da metade do primeiro tempo, ele foi perdendo esse controle. E o América foi saindo pro jogo. E o América foi, opa, dá, hein? Olha que dá. Tem um espaço aqui, tem um espaço ali. Foi crescendo e o América teve várias chances no segundo tempo, especialmente. Sim. Em algum momento ele tira o Everton Ribeiro, bota o Vitor Hugo para tentar dar uma equilibrada. Com 15 do segundo tempo. Só 2 mexidas, tendo um banco de luxo. Então, o que para mim é estranho... Mas ele não resolve, mesmo com a mudança, essa questão. É que, assim, o time vinha dando bons sinais, né? Em jogos em sequência. O público de hoje, 65 mil, né? Mostra que o torcedor esperava uma atuação muito melhor num jogo interessantíssimo para ver no Maracanã hoje. E, evidentemente, esperava uma vitória, pelo menos um jogo capaz de provocar uma vitória, não foi o que o Flamengo fez. E o que para mim é estranho é a incapacidade desse time, com os jogadores que tem, de lidar com uma defesa fechada, que era absolutamente previsível, tanto no primeiro tempo, com as dinâmicas que o Flamengo tentou e todas elas falharam, saindo com 3 zagueiros, etc., 5 homens na frente, a bola não chegava. E depois, no segundo tempo, o São Paulo vai colocando cada vez mais peso nessa linha ofensiva, mas o time parece ser apenas uma máquina de fazer a bola chegar lá na frente, não importa como. E isso é muito bom para uma equipe que se defende bem, né? E o América... E que sai em transição. E o América faz um bom trabalho. Assim, a gente tem visto o América jogar. O América... Com bola, né? Sem bola é uma peneira. Pois é, mas... 33 gols tomados. Mas o Flamengo, o Flamengo conseguiu fazer um gol hoje, que foi muito mais volume de pressão, muito mais resultado de volume e pressão do que de qualquer coisa que você possa planejar no jogo. Isso diz mais sobre o Flamengo do que sobre o América. Muito mais, muito mais. Esse elenco passar praticamente um tempo entregando a bola basicamente na frente, mostra uma coisa que a gente não está acostumado a ver, né? Que é uma equipe dirigida pelo Sampaoli, sem ideias, sem organização, sem saber, olha, se eu fizer isso, isso e isso, vai acontecer isso. E hoje sem inspiração individual. É muito metódico. E hoje sem inspiração individual, que muitas vezes mascara ou disfarça certos defeitos, porque inspiração individual quase sempre o Flamengo tem. O que assusta, no começo do jogo, era o melhor ataque contra a pior defesa, né? E o melhor ataque sofreu para fazer um golzinho na pior defesa da competição. E teve espaço, hein? Os contra-ataques no primeiro tempo, jogo aberto. Nossa, o América deixou, né? O América joga e deixa jogar. Exatamente. E a pior defesa é que teve um lampejo de melhor ataque contra o Colo-Colo, né? Fazendo gol. Exatamente. Eu acho que já é uma constatação, Everton Ribeiro e Arrascaeta juntos, a gente está vendo aí o fim dessa era. Mais pelo Everton Ribeiro do que pelo Everton Ribeiro. Completamente. Essa linha de 3, que muitas vezes ele usa. Fisicamente, muito também pelo Arrascaeta. Porque ele hoje, com a bola, não resolveu. Mas é isso. Mas sem a bola, ele é nulo. O Arrascaeta, sem a bola, é nulo. Quando a bola bate no pé dele, ele saca, né, uma das genialidades dele, é plenamente justificável. Mas a posição... Mas ele sem a bola não existe no jogo. Eu concordo, mas a posição dele, talvez... O Everton Ribeiro tem jogado muito aberto pela direita e é um canhoto que traz para dentro para a ultrapassagem de um lateral que tem um pouco mais de profundidade, que é o Wesley. Essa função do Everton Ribeiro exige mais ele voltar, principalmente numa marcação ali pelo lado direito, do que o Arrascaeta, que muitas vezes descansa para ter a bola e acionar um atacante hoje. O Dorival jogava com 2 e o Arrascaeta por trás dos 2. Porque o Sampaoli pensa assim, porque na teoria, o sistema... Eles fizeram hoje basicamente a mesma função, um de cada lado.
Sim, porque E você... aí você com o Bru- escolhe, não, ok, se o tiver Bruno que voltar Henrique- todo mundo, volta mais o Everton para descansar o Arrascaeta. Mas ele poderia fazer o contrário, volta o Arrascaeta para descansar o Everton. Mas tem o Bruno Henrique também, que é um jogador que, voltando de lesão, foi substituído também, né? O Pedro acabou entrando e aí fez uma função de segundo atacante junto com o Gabriel. O Bruno Henrique também não tem ainda essa potência para voltar e fazer essa função sem a bola. O defeito do Flamengo na temporada passada, e grande parte até desse trabalho do Paulo Souza e depois do Vitor Pereira, era um time que sem a bola a recomposição era muito lenta. O Sampaoli até fez essa correção, ele descartou praticamente o Varela, né, e colocou o Wesley como titular, porque é um jogador que ataca o corredor e volta para marcar, é jovem e tem essa potência. Do outro lado, o Ayrton Lucas faz a mesma coisa. A gente já discutiu isso algumas vezes, né? O time com 3 zagueiros, ou o time com o Felipe Luiz de lateral esquerdo, constrói e ele coloca um ponta que é o Everton Cebolinha. Quando joga o Ayrton Lucas, ele coloca o Arrascaeta, que traz para dentro, e o Ayrton Lucas faz esse corredor. Os dois juntos, Everton Ribeiro e Arrascaeta, ele já tinha, eu não diria descartado. No começo do trabalho dele era ou um ou outro, né? O Everton Ribeiro ficava no banco, o Arrascaeta titular. O Everton Ribeiro entrava no segundo tempo. Agora ele tem colocado mais os dois juntos. Eu acho que o lado direito do Flamengo ainda não foi solucionado e por isso há um clamor, um desespero para ter um jogador para chegar, ou o Claudinho, ou qualquer outro jogador, não sei se o Jean Lucas, né? O Jean Lucas foi contra o Jean Lucas é o que foi pro Santos. Não. O Wendel. O Wendel. Não, chegou agora pro Flamengo. São tantos nomes que acabou... O Alan. O Alan? Não, pro ataque. O Luiz Araújo. Luiz Araújo. Perdão. Chegamos. Muito obrigado, gente. Chegamos. Não sei se o Luiz Araújo faz essa função pelo lado direito com consistência para dar aí esse suporte ao lado. Característica, mas pode fazer. Mas há um clamor, talvez, interno, e aí, nesse aspecto, o Sampaoli tem razão de bater na porta da diretoria e pedir reforço. Sim. Porque do meio para frente é um time que precisa, com a bola é espetacular, mas o jogo tem 2 fases, né? Com e sem a bola. E essa fase sem a bola, o Flamengo voltou a ser aquele Flamengo, Mas é que o Flamengo espaçado precisa... quando volta para marcar. Sim, tá. Hoje foi muito espaçado, acho que passa pela escalação, mas também pelos momentos individuais desses jogadores brilhantes. Nenhum deles conseguiu ter um lampejo hoje. Nenhum deles. Sacou da cartola um lance genial. No jogo contra o Fortaleza, o Arrascaeta saca da cartola um drible e um passe de 3 dedos pro Gabigol fazer o primeiro gol. Ali abre o jogo. Hoje ninguém teve essa sacada. Teve chance o Flamengo de fazer gol? Sim, teve. Parou algumas vezes no goleiro. Mas não teve nenhum brilhantismo. E aí explode lá atrás. Explode de uma forma muito perigosa. Porque agora... Campeonato Brasileiro já ficou difícil, já vai olhar para o Botafogo lá longe. Ok, vamos focar em Copa agora. Se jogar da forma como tem jogado, contra Grêmio que vem por aí, o Olímpia ainda passa, mas depois a partir de quartas de final de Libertadores, hoje não é suficiente. O Flamengo tem elenco para jogar muito mais do que tem jogado. E é preciso que se entenda isso, que se aperte o ritmo, porque senão vai ficar a ver navios. Eu acho que fecha o Flamengo, eu acho que o São Paulo vai ter que fazer uma escolha, que é a de continuar a construção do jeito que os times deles sempre jogaram, ou de se adaptar ao momento, levar a temporada do melhor jeito possível e tentar dessa forma conseguir os melhores resultados. Traduzindo isso para o campo, tem jogadores do Flamengo que são imprescindíveis. Arrascaeta, tecnicamente, imprescindível. Gerson, imprescindível. Para mim, o Gabigol, imprescindível. Claro. E se voltar a jogar o que pode, já deu mostras de que deve jogar o que pode, Bruno Henrique, imprescindível. Eu falei de 3 jogadores que jogam pela esquerda, o que entra no assunto que o Elton falava. Como fechar o meio-campo? E aí o Everton Ribeiro vai voltando um pouquinho mais pela direita. Você precisa proteger a defesa. O Flamengo é um time com elenco, se estivesse pronto talhado jogar num 4-1-3-2, porque o Bruno Henrique não pode ficar fazendo corredor do lado esquerdo, porque o Bruno Henrique é um segundo atacante que volta do ataque para a esquerda e entra como um centroavante, o que, se o time tem construção, destrói as defesas adversárias. O entendimento de Gerson e Arrascaeta, o Arrascaeta saindo da esquerda para dentro na construção, o Gerson vindo de dentro para a esquerda, a troca, como a gente viu desde a época do Jorge Jesus, também destrói
as defesas adversárias, mas você joga só com um jogador na frente do sistema de marcação, o que exige que você consiga pressionar e retomar a bola no campo de ataque, ou ter um entrosamento muito grande. Essa é a construção Sampaoli, essa é a construção clássica do técnico. A outra construção é você abrir mão de um talento na frente, colocar 2 jogadores de marcação, Eric e Alain, entrosados na frente de um quarteto, né? E aí escolher como é que você vai proteger os lados do campo, sacrificando um jogador. Porque o Arrascaeta, eu concordo com o Eugênio, não é um jogador para fazer isso. O Arrascaeta é um jogador que vai ter que jogar mais solto, não é um atacante, mas é um jogador que vai ter que buscar o espaço para receber a bola quando o Flamengo perde, e aí com outros jogadores você consegue fazer uma recomposição com os 2 volantes. E aí você pode pensar até em jogadores tecnicamente tão piores, como Everton Cebolinha, né? Usando o Bruno Henrique ao longo das partidas, mantendo o Everton Ribeiro na direita, jogando num 4-4-2 sem a bola. É uma escolha que ele vai ter que fazer em algum momento. Me parece que ele ainda não fez. Vamos ver o que ele decide nos mata-matas, que para mim parece que ele vai ser mais adaptável à realidade do que tem sido no Campeonato Brasileiro. O tempo está curto e a gente precisa falar ainda do Palmeiras. Mas só fechar. Vai. O gramado do Maracanã está horrível. Talvez um dos Há piores tempos. do Campeonato Há Brasileiro. tempos. Isso atrapalha o Flamengo Muito. e é a final da Libertadores. A Conmebol não vai aceitar esse gramado. E aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Coloca nos comentários, tá certo? O que vocês acharam do jogo contra o América Mineiro, né? A decadência que o Flamengo teve. E coloca aí os palpites também pro jogo de quarta-feira contra o Grêmio, tá certo? Crédito CSPN, link aqui na descrição. Valeu.